Eu sou Yalorixá Jussara de Iemanjá, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. A minha casa é de santo é o Ilê Axé do Ogunjá. Eu estou com um torso branco, um casaco verde, um fio de conta de Iemanjá, umas continhas de coral e umas pedrinhas de cristal. Falar de economia criativa e solidária é assim uma coisa de extrema importância que eu acho para todos nós, né? A economia ela é como ferramenta de autonomia, desenvolvimento territorial e fortalecimento comunitário. Então a gente começa assim: quais talentos e saberes existem na sua comunidade que poderiam gerar trabalho, renda e fortalecimento criativo? Então vamos pensar nisso. O que existe no nosso território que pode fortalecer o nosso território e que pode vir gerar renda? Então, os saberes tradicionais, a cultura, a criatividade e a organização comunitária, ela podem gerar trabalho, renda e desenvolvimento local, fortalecendo a autonomia das comunidades sem perder a sua identidade, sem perder seus valores e sua ancestralidade. Ao final da aula, eu gostaria que cada participante seja capaz de reconhecer seus conhecimentos, talentos, práticas culturais que possuem valor econômico, social e cultural no seu território. Então é assim, durante muito tempo nos ensinaram que economia era apenas dinheiro, comércio e grandes empresas. Mas existe outra forma de se fazer economia. Uma economia nasce das pessoas, da comunidade, da cooperação e da cultura. Então, quando as pessoas transformam economia, transforma seu conhecimento em trabalho, quando um grupo produz coletivamente ou quando uma tradição gera renda para toda uma comunidade, estamos falando de economia criativa e economia solidária. E, mais do que produzir riqueza financeira, elas produzem dignidade, autonomia e pertencimento. Então, é muito importante que a gente se preocupe com a parte da economia, mas se preocupe também com a economia solidária. Que a gente pense num grupo, que a gente pense no território, que a gente pense na nossa cidade, né? E o que é economia criativa? É aquela que é baseada na criatividade, na cultura, nos conhecimentos e nos talentos das pessoas. Seu principal recurso não é a máquina, é o saber humano. Essa é a economia criativa. É a economia dos nossos saberes. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Cada conhecimento tradicional ele pode se transformar em oportunidade de geração de renda. Então, eu vou dar muitos exemplos para vocês. Olha, artesanato, gastronomia tradicional, moda afro, música, dança, literatura, produção audiovisual, turismo de base comunitária, educação patrimonial, oficinas culturais, produção de ervas e fitoterápicos, produção de conteúdos digitais. A criatividade transforma cultura em oportunidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no meu axé, aqui na minha casa, nós temos um patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, que é a feijoada do Ogum. Aí eu pergunto, o que essa feijoada tem a ver com economia solidária, com economia criativa? Então, essa feijoada ela tem uma história, por isso que ela existe,
ela existe há 57 anos aqui na minha casa de axé, e de 10 anos para cá, eu transformei essa feijoada em um bem imaterial. E por que que eu consegui transformar essa feijoada num bem imaterial? Porque ela se tornou economia criativa e solidária. Porque ela é solidária porque a gente distribui para toda a comunidade, para a população de rua, enfim. E criativa, por quê? Eu chamei a comunidade para que viesse, juntamente com a gente aqui do Ilhéxé, preparar essa feijoada e mostrar o quanto ela seria importante no nosso território e na vida pessoal delas, porque elas podem reproduzir essa feijoada que elas aprenderam a fazer aqui e vender, e com isso gerar renda. Então, uma simples feijoada, ela é um bem cultural, a gente se preocupa com a segurança alimentar, porque a gente se preocupa em tirar toda a gordura, a gente se preocupa em usar somente materiais de boa procedência, nós não usamos ultraprocessado para nada, e ensinamos elas fazerem de forma tradicional e elas venderem. Então, isso é de uma extrema importância. Com a pandemia, nós aqui vimos a necessidade de acolher a comunidade, porque o desemprego foi muito grande. Eu moro numa comunidade de vulnerabilidade social, então a situação estava bem difícil, as pessoas estavam passando muita necessidade e com problemas mentais mesmo, as pessoas estavam ficando doidas. Aí, porque não tem o que comer, não tem de onde tirar, vai fazer o quê? Então a gente resolveu, porque aqui em casa tem assistente social, tem advogado, tem psicólogo, a gente resolveu criar um grupo de mulheres para a gente cuidar dessas mulheres, ensinar alguma coisa para elas, para fazer, para gerar renda. Tinha que fazer qualquer coisa. Não podia deixar as pessoas com fome. E como o racismo ele existe, o Ministério do Desenvolvimento Social mandava mais de 1.000 cestas para a cidade de São Gonçalo, e como o nosso governo era um governo de outra religião, as casas de matriz africana da nossa cidade, nenhuma delas recebeu uma cesta básica dessas cestas que vieram do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é nós por nós mesmos. E assim foi, nós por nós mesmos. Criamos esse grupo, começamos a cuidar da cabeça dessas mulheres, porque vocês sabem que a maioria das mulheres hoje, elas são mães solo, são elas que cuidam da casa, da família, elas que geram renda, elas que têm que fazer tudo. Então, fomos criar a cabeça dessas mulheres, porque a maioria das mulheres eram tudo empregada doméstica, elas foram todas dispensadas, e as pessoas são tão mesquinhas que foram incapazes de, se não tem condição de manter um salário porque a pessoa não está indo trabalhar, ou pelo menos aquela pessoa prestou serviço tanto tempo na sua casa, por que não ceder uma cesta básica até as coisas melhorarem na época, e nada disso aconteceu. Vocês sabem disso. Começamos a cuidar da cabeça dessas mulheres e vimos, né, o diagnóstico foi que sem dinheiro não se faz nada. Então começamos a pensar de que formas elas poderiam ganhar dinheiro dentro daquela situação de pandemia, de que formas que elas poderiam ganhar dinheiro, gerar alguma renda para poder comprar alimento para dentro de casa. E aí eu falei, chegou a hora de botar a mão na massa. Criamos esse grupo, convidamos um monte de mulheres, fomos no posto de saúde, né, tudo que é lugar, convidamos um monte de mulheres e a gente começou a cuidar dessas mulheres, tanto na parte emocional como na parte prática. Eu falei, vamos aprender a cozinhar. Quem sabe fazer isso, quem sabe fazer aquilo, o que você sabe fazer, e vamos fazer. Conseguimos, com uma amiga da gente, que ela trabalha no Ministério da Saúde, conseguimos que ela trouxesse um curso para a gente, de empreendedorismo, e começamos a desenvolver essas mulheres, tanto na parte
Aí eu falo, olha, a gastronomia tradicional, como moda afro, enfim, o que a pessoa tivesse capacidade de fazer para gerar renda. A maioria partiu para a parte da gastronomia, que era o que mais realmente estava preocupando as pessoas, que as pessoas queriam comer, não tinha como se virar, né? Aí começamos a fazer esse trabalho de ensinar a cozinhar, uma ensinava para outra. Aí vem a solidariedade, por isso que o nome é economia solidária, que uma compartilhou os seus saberes com as outras e resolveram vender comida delivery. Então era um motorista, uma moto para atender mais de 30 pessoas, mas ele se virava, saía atendendo. Então, a partir dali, a gente viu o quanto era importante as pessoas se unirem para gerar uma renda e poder continuar tocando a vida. Então, a criatividade, ela se transforma em cultura. E a cultura, ela se transforma em oportunidade. E foi isso que a gente fez. Então, a economia solidária, ela é baseada na cooperação. Na cooperação. Então, não adianta você querer vencer sozinho, só se você tiver uma condição financeira muito boa. Aí você tem o que investir, vai lá e investe. Mas quando você mora, quando você vive num território onde existe uma vulnerabilidade social muito grande, o que que acontece? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar a mão. Então a gente vai trabalhar junto. Então é assim: eu sei costurar a máquina, mas eu não sei moldar a boneca. Então você costura aqui, isso aqui é a máquina que eu moldo a boneca, aí a boneca vai ficar junto. Então, 2, 3 pessoas fizeram uma boneca. Vamos vender essa boneca e vamos dividir os lucros entre a gente. Isso é economia solidária. Isso é economia criativa. Porque o que que a gente pode fazer? Vamos fazer boneca. O que que a gente pode fazer? Vamos fazer comida. E o que que uma comida transformou uma comunidade, um território? Fortaleceu o território economicamente, onde a gente passou a comprar da gente. E agora, esse nosso grupo, a gente está se preparando para partir para plantar. Por quê? Existe muita área que não é de ninguém, então a gente vai começar a plantar. Para quê? Para distribuir esse alimento para a comunidade. Então, o foco da economia solidária é fortalecer toda uma comunidade. Então, ela valoriza a cooperação, a autogestão, o comércio justo, o consumo consciente, a inclusão social, o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento territorial. Então, é assim: a gente tem que preservar o meio ambiente, porque vocês veem, eu falei que a gente está pensando em fazer uma horta. Por quê? Porque existe um terreno aqui que ninguém cuida, que ninguém faz nada, nós vamos cuidar. Então, quando a gente está cuidando, a gente está preservando e vamos gerar o quê? Vamos gerar uma alimentação que vai fazer com que a gente passe a economizar aquilo ali que a gente plantou. Então, o nome disso é economia criativa e solidária. Então, a produção solidária, ela une conhecimento e coletividade. Então, quando uma comunidade ela trabalha junto, ela cresce junto. Então, a gente tem sempre que ter o pensamento com o coletivo. Toda pessoa tem o talento para alguma coisa. Toda pessoa. Tem gente que, mas eu não sei fazer nada. Eu falei, sai varrer uma rua. Ou então vamos manter nosso bairro limpo. Então, você varre,
porque aí você chama a atenção das pessoas que estão numa rua limpinha e o que a gente produzir, a gente divide. Isso é um exemplo. Olha, a gente vai estar trabalhando aqui, então já que você não sabe fazer nada, faz o seguinte: você vai recolhendo lixo enquanto a gente vai trabalhando, que aí a gente não tem a preocupação de ter que tirar o lixo. Essa pessoa, ela está dentro daquela bonequinha que uma costurou, uma montou e a outra vendeu. Essa pessoa está também incluída aqui, porque ela limpou o ambiente, a gente não teve que parar de produzir, a gente continuou produzindo num ambiente saudável, num ambiente limpo. E ela está nos ajudando. Isso é coletividade. Então a pessoa não precisa saber fazer a boneca, a costurar, a botar o cabelinho, não. Ela está mantendo o nosso ambiente para que a gente possa trabalhar melhor. Então, quando esses talentos eles se encontram, aí nasce uma rede. Aí é uma rede de oportunidades. Então, a gente tem sempre que estar no nosso território pensando no que nós podemos criar dentro do nosso território. É, eu vou dar um exemplo para vocês. A feijoada do Ogum, ela sempre foi um evento de um dia só. Aí meus filhos de santo, é uma juventude, eles gostam de festa, festa. Aí vamos fazer uma festa? Falei, não pode, porque isso daí é uma coisa tradicional, não pode mexer nisso. Mas no dia seguinte pode? Eu falei, pode, no dia seguinte pode. Então, vamos fechar a rua? Vamos fechar a rua. Falei, tá bom, vou ver aí como é que faz para fechar a rua. Menino, eles fizeram um tal de Festival do Ogunjá, no dia seguinte da feijoada. O que aconteceu? Todo mundo agora, a comunidade quer que faça a festa toda vez. Por quê? Nós chamamos as pessoas, né? A que trabalha com comida, que trabalha com bijuteria, que trabalha com costura, que trabalha com bonequinha, que trabalha com bibelô, para vir vender as coisas na nossa festa. Na nossa festa. Teve barraca que assim, a garota já não tinha mais produto. Venderam tudo. E vendeu para quem? Para eles mesmos. Para a comunidade. Esse dinheiro ficou onde? Dentro da comunidade. Então, quando a gente fortalece a economia local, a gente fortalece a cultura, a gente fortalece os artistas, os mestres de tradição, a gente fortalece jovens empreendedores, porque eu tenho muito jovem aqui, muito jovem, porque as mães elas vêm para as reuniões, mas ela traz os filhos, traz criança, traz jovem, traz todo mundo. Isso aqui torna uma graça. Então a gente fortalece as mulheres, fortalece os povos tradicionais. Então, o desenvolvimento territorial, ele significa fazer com que a comunidade cresça junto. Existem várias iniciativas de economia solidária, onde a gente vai caminhando junto, que são feiras econômicas solidárias, feira de artesanato, cooperativa de mulheres, grupo de culinária tradicional, hortas comunitárias, agricultura familiar, produção de fitoterápicos, turismo cultural, turismo local. Porque será que não existe nada de bonito no seu território? Meu território é feio, mas tem cada lugar bonito aqui. É porque as pessoas não se interessam, porque está escondidinho. Mas toda vez que chega alguém aqui na minha casa, aí eu sempre falo, aqui tem um lugar assim, aqui tem um lugar assim. Posso lá ver? A gente leva para conhecer. Isso é turismo. Eu ensino a criançada daqui a aprender a conhecer o território. Porque como a gente mora numa reserva ambiental, que é bem próximo, aqui é preservado, então aqui tem muita coisa bonita. Isso vai fazer o quê? Gerar renda para eles. Então a gente deu cursinho de turismo, eu tenho um filho de santo que ele é turismólogo, aí explicou como é que faz, como é que não faz, aí foi com eles mostrar quantos anos tem essa árvore. Aí a gente vai lá atrás, olha, aí vamos, economia solidária, povos, patrimônio, tudo isso, tudo isso acaba aqui na economia solidária.
tudo aquilo que a gente aprendeu desde a primeira aula, ela realmente cai aqui, ó, nesse nosso último encontro aqui, essa nossa última aula. Porque tudo aquilo que a gente falou, patrimônio, cultura, bens, é aqui, que a gente pode transformar tudo isso em renda. E tudo que a gente transforma em renda é bom. É bom, desenvolve o seu território, desenvolve você, o seu eu, você se desenvolve. Quando você vê que você fazia um arroz muito gostoso e só a sua família que comia aquele arroz, quando você vê que aquele arroz muito gostoso que você faz, ele gera uma renda para você, você vai ver o quanto é importante você trabalhar em comunidade, você ter todos esses conhecimentos, você se preocupar com a cultura de cada coisa que a gente faz. Então, todas essas iniciativas, eu tenho mania de ficar falando que tem que fortalecer o território, porque um território forte são famílias fortes. Eu já falei sobre a nossa feijoada, né, que é uma tradição. Então, aonde essa prática ela se encaixa? Então vamos refletir. Eu sempre deixo, em todas as aulas eu deixo uma reflexão. Então vamos pensar, o que eu faço no meu território? Que conhecimentos eu possuo? O que aprendi com meus ancestrais? O que posso ensinar? Como esse conhecimento pode fortalecer outras pessoas? Meu saber pode gerar renda? Nosso trabalho em parceria com outras pessoas da comunidade, eu posso trabalhar com essas pessoas da comunidade? Muitas vezes aquilo que a gente faz naturalmente, ela possui um enorme potencial de transformar vidas. Então, quer ver, olha, isso daí vocês reflitam bastante. Eu falei sobre fazer um arroz gostoso. Então, assim, eu queria trabalhar com quentinha, mas eu não sei fazer arroz gostoso. Mas a dona Jussara faz um arroz gostoso. Então, eu vou conversar com ela, se a gente se unir, eu faço feijão, ela faz o arroz, então a nossa quentinha vai ser gostosa e a gente vai vender e a gente vai dividir esses lucros. Entendeu? Como uma coisa simples, uma coisa que a gente. Aí você vai ficar assim, poxa, esse arroz que eu faço todo dia, essa gente é incapaz de falar que o arroz é bom, olha eu ganhando dinheiro com esse arroz. Nós sempre sabemos fazer alguma coisa. E essa coisa ela vai gerar renda. Quando a gente pensa no coletivo, quando a gente pensa no crescimento. A economia solidária e a economia criativa, ela é para isso, para que a gente tenha consciência que o coletivo ele é muito mais forte do que o individual. Então, uma reflexão final. A maior riqueza de uma comunidade não está apenas nos seus recursos materiais. A nossa maior riqueza estão nas pessoas. Então, que vocês levem isso como reflexão. A gente vai ter um encontro, eu vou cobrar todas essas reflexões no nosso encontro. Está aqui anotadinho, bonitinho. E falar para vocês o seguinte: economia criativa e economia solidária, elas mostram que o desenvolvimento não significa abandonar nossas raízes. Muito pelo contrário. Quanto mais valorizamos as nossas identidades, nossos saberes e nossa ancestralidade, maior são as possibilidades de construirmos um trabalho, renda e dignidade para toda a nossa família e para toda a nossa comunidade. Tchau.